right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. It's being I'm good. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova. Pessoal, como eu falei para vocês, a gente ia tentar falar com um técnico da Emater. A gente conseguiu falar com ele e ele aceitou de vir até a propriedade para a gente conversar sobre o Pronaf, tá? A gente trouxe ele aqui, ó, é o Rodrigo. E aí, tudo bem? Bom dia, Rodrigo? Galera. Bom dia. Prazer, Rodrigo. E ele vai falar de Minas. sobre o Pronaf aqui com a gente, tá bom? A gente vai filmar aqui, vamos fazer algumas perguntas, o que é o Pronaf, quem tem direito ao Pronaf, tá bom? Então assista esse vídeo aí. Rodrigo, vamos falar pro pessoal aí sobre o que é o Pronaf primeiro, né? O que é o Pronaf? Então, o Pronaf, ele foi criado lá na década de 90, no governo FHC ainda, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que era um programa, ele existe até hoje, que ele presta financiamento a juros competitivos, né, em comparação com o mercado, para o agricultor familiar. Aí como que ele se enquadra nisso? Porque surgem muitas dúvidas, né, em relação a se o produtor procura a Emater, né, querendo saber se enquadra ou não no Pronaf. Basicamente, tem algumas regras. Às vezes, com o Plano Safra, essas regras mudam um pouco. Mas, basicamente, por exemplo, hoje, no Plano Safra atual, questão de área. São 4 módulos fiscais que a propriedade pode ter. O produtor, seja de arrendamento, comodatário ou proprietário. Os módulos fiscais, eles mudam de acordo com a região do país. Por exemplo, aqui em Bocaina, são 30 hectares, um módulo fiscal. Tá? Então, uma propriedade, para se encaixar no Pronaf, ela teria que ter no máximo 120 hectares, a área total. Lembrando que não é a propriedade, é o produtor que vai fazer o cadastro lá. Então, o que acontece? Se ele tiver mais de uma propriedade, tem que ser as 2 propriedades. Se as 2 propriedades ultrapassarem esse limite de 120 hectares, ele não enquadra. Então até 120 hectares. Isso aqui em Bocaina. Se você for, cada região... cada região tem uma área diferente. Por exemplo, a região que eu trabalhava antes de vir para cá, a região lá do Caparaó, é 24 hectares. Então a propriedade... Que é o máximo. Que era o máximo, o módulo fiscal. Então, no máximo, a propriedade podia ter 96 hectares. Porque por conta dos 24 hectares do módulo fiscal. Agora, cada região tem o seu módulo fiscal. Então, para saber se o produto, a questão de área se enquadra ou não, tem que estar indo na Emater do seu município, né, para se informar. A questão da renda também. E uma pergunta, a Emater, todo município tem a Emater? Como que é? Toda a cidade? Maioria. A maioria? Porque em Minas Gerais são 853 municípios no estado todo. A Emater, se eu não me engano, o último dados levantados, que eu me lembro, estava em 810 municípios, 790, mais ou menos nessa média. Então a maioria do estado ele tem a cobertura da Emater. Então a Emater não é só em Minas? Não, é só Minas. Só Minas. É porque é o seguinte, só para, vamos dizer assim, resumir essa questão, cada estado tem a sua Emater, a sua empresa de assistência técnica e extensão rural. Alguns estados mudam o nome. Muda o nome, então. Muda o nome. Por exemplo, Minas Gerais, é Emater Minas Gerais. Ela é do estado de Minas Gerais. No estado do Rio de Janeiro, tem a Emater Rio. Ela é do estado do Rio de Janeiro. São Paulo, é CAT, o nome lá da empresa. É bacana, ela atende então o pessoal, só São Paulo. O pessoal de São Paulo pode procurar o CAT. Seria o CAT. Você vai para o Espírito Santo, lá é o INCAPER, que presta essa assistência técnica. Bacana, isso aí nem eu sabia. É bom a gente E comentar cada aqui. estado tem também a sua empresa de pesquisa. Tá? Por exemplo, aqui em Minas Gerais é a Emater, presta assistência técnica, e a EPAMIG faz pesquisa científica, venda de mudas de café, sementes de café, de arroz, de feijão, mudas de oliva.
depende da fazenda da Epamig, o que ela produz. Você vai para o Espírito Santo, a Incaper faz as duas coisas, faz assistência técnica e pesquisa científica também. No estado do Rio, tem a Emater do Rio, que faz assistência técnica, e a Pesagro Rio, que faz a parte de pesquisa. Então, cada estado tem a sua autonomia nesse ponto. E sobre o Pronaf, então a pessoa tem que procurar a Emater, né? Primeiramente. Sim. Primeiramente procurar a Emater do seu município para saber se enquadra ou não as linhas, questão de taxa de juros. Lembrando que a parte de taxa de juros ela muda de acordo com o ano agrícola, porque o ano agrícola ele não acompanha o ano civil. O ano agrícola começa em julho. Vai a julho do ano até junho do outro ano. Sim. É ano agrícola. Então esse mês que vem, né, esse mês de julho, vai entrar um novo plano, então? Sim, o novo plano safra entra agora, a partir de 1º de julho, ele é divulgado. Mais ou menos uns 10, 15 dias úteis, esses recursos já vão sendo liberados para o banco, para os bancos, né? Porque quando o plano safra, ele abraça não só o Pronaf, mas a linha empresarial também. Que aí é o Pronamp, Moderfrota, Moderagro, que são linhas de financiamento para quem não se enquadra no Pronaf. Tá? Para quem não é agricultor familiar, é agricultor empresarial. Tem uma renda maior? Como assim? Pode ser a renda maior, pode ser a propriedade, que é maior. Né? Por exemplo, uma propriedade de 500 hectares, um exemplo, ela não enquadra no Pronaf. Aí o produtor rural vai para o Pronamp. Entendi. A linha de financiamento, tanto para investimento quanto custeio. Tá? No Pronaf também tem a linha investimento e custeio. Certo. E vamos falar sobre essa linha de custeio e essa linha de investimento. Qual que é a diferença de uma para a outra? O custeio, como o próprio nome diz, né, ele é para custear a produção, né, a agropecuária daquela propriedade no período de 1 ano no Pronaf ou até 2 no Pronamp. Isso é para a pessoa pagar esse custeio. Sim, para pagar o custeio. Se ela pegou dentro de 1 ano, se ela pegou, ela tem 1 ano a 2 anos para pagar. No Pronaf é 1 ano. Tá? Os custeios, né, que a gente sempre faz é com 1 ano. A pessoa recebe hoje, daqui a 1 ano paga esse valor mais os juros. Os juros atualmente está entre 4,5% e 6%. Como mês que vem vai mudar ano, né? Ao ano. É ao muito ano. barato. É os juros ao ano. Aí como o mês que vem vai mudar o ano agrícola, então essa taxa de juros pode ser alterada, né? Mas a princípio, até o momento, é essa taxa que está. E o investimento, aí lembrando que o custeio, o que você pode comprar no custeio? No caso de pecuária, né, que é o mais forte aqui em Bocaina, é a aquisição de matriz, né? Você pode estar adquirindo pelo custeio. E, por exemplo, compra de farelo, compra de ração, conserto de cerca, mão de obra, morão, arame, enfim, é para custear ali a produção. O custo da produção. Então. Isso também tem para avicultura, tá? Custeio avicultura, custeio pecuária, custeio agrícola, no caso, por exemplo, para lavoura de café. Então esse custeio, se a pessoa precisar para fazer um piquete desse, né, comprar as telas, eles conseguem através desse custeio? Sim, consegue. Mas lembrando o seguinte, uma coisa que tem que ser frisado, no Pronaf e Pronamp, essas linhas, né, de crédito agrícola rural, o produtor a pessoa já tem que ser produtor rural. Não é para quem vai começar do zero. Por quê? Você tem que comprovar por exemplo, no Pronaf, você tem que levar lá para mim os comprovantes das rendas agropecuárias dos últimos 12 meses para eu poder fazer o cadastro. Então, se a pessoa não tem renda nenhuma agropecuária, ela não enquadra, não consegue ter acesso. Né? Por exemplo, aqui, você tem avicultura. Vamos supor que aqui você já tem o Pronaf, né? Você tem a declaração de aptidão ao Pronaf, a DAP, e você quer investir, por exemplo, fazer uma pousada para trabalhar com turismo rural. O Pronaf financia. Agora, se não tivesse nada aqui na propriedade,
não tivesse pecuária de corte, leite, não tivesse as galinhas, não tivesse nada e você quisesse começar do zero a produção aqui de ovos, o Pronaf não financiaria. Então a pessoa já tem que ter a renda agropecuária. Tem que ter alguma coisa antes. Sim. Entendeu? Não pode comprar um sítio e ir lá e pegar o Pronaf, não. Não funciona assim. O Pronaf, a pessoa já tem que ser produtor rural por no mínimo 12 meses. Para a pessoa levar, apresentar as notas fiscais, Isso, né? De venda, por exemplo, a gente aqui que vende os ovos, a gente teria que apresentar as notas fiscais de 12 meses. Ou então uma declaração de que a gente possa estar pegando no comércio. Sim, também tem essa forma, que é a declaração, né? É a autodeclaração de produção. Que lá na Emater, né, eu preencho esse formulário, né, por exemplo, aqui, se fosse a produção de ovos, né, daqui eu preencheria o formulário com a produção de ovos, né, dos últimos 12 meses. Mas antes eu viria aqui na propriedade para conferir se realmente tem. E fazendo essa declaração, você iria no cartório para registrar, né, esse documento no cartório, para eu poder anexar no seu cadastro lá do Pronaf. Agora, eu gosto de salientar o seguinte: num primeiro momento, a gente aceita essa declaração e tal, só que o produtor tem que ficar atento com o seguinte: como eu vou estar enviando essa declaração, colocando ela no sistema do Ministério lá da Agricultura, a Receita Federal pode cruzar a informação. E se depois de 2, 3 anos, 4 anos, esse produtor continuar só fazendo a declaração e não emitir nota fiscal, a Receita Federal pode depois vir a cobrar isso. Porque... Isso então seria só a princípio. A princípio depois... ela pode. No princípio, beleza de fazer essa declaração. Porque às vezes até no início, para o produtor ele tá tirando nota, é meio complicado. Com o tempo que ele vai se adequando, né? Porque é até bom que ele tire nota fiscal até para comprovação futura aposentadoria. Sim, isso mesmo. Né? Não só a CAF, Pronaf, né, a DAP, mas essas notas fiscais, elas comprovam que você é agricultor familiar para poder depois receber a aposentadoria. Isso mesmo. Então é até bom que tenha essa nota fiscal. Né? E agora vamos falar sobre o investimento, né? A gente falou sobre o custeio, o investimento, quanto tempo que leva, que a gente pode estar pagando esse dinheiro que a gente pega, né? E também sobre os juros deles. Atualmente hoje está em quanto? Então, tanto o custeio quanto o investimento, os juros varia de 4,5% a 6%. Ao ano. Isso dá mais ou menos mais ou menos 0,5% ao mês. Sairia mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Aí por isso que eu digo que cada caso é um caso de 4,5% a 6%, porque dependendo do objeto de financiamento, sim, a taxa é a taxa limite, 6%. Por exemplo, aquisição de animais, de matriz bovina, né, é 6%. Né? Então, e já uma construção de um aviário? Isso o Pronaf financia também. Aí entra no investimento. Entra no investimento. Porque o custeio, ele não é para construção. Ele é para custear a produção. Seja a criação de galinhas, uma lavoura de café, pecuária de leite ou de corte. Ele é para custear as atividades agropecuárias daquela área, né, daquela propriedade, no período de 1 ano. O investimento é para quando o produtor vai investir mesmo na propriedade. Por exemplo, fazer uma construção, uma reforma de galpão, uma reforma de curral, o aumento de uma avicultura, para construir uma pousada para servir de turismo rural, para comprar um trator, para comprar uma picape ou uma moto. Tudo isso através do investimento. É o investimento. Pronaf investimento. Agora lembrando, por exemplo, quando eu falei aqui picape e moto, o pessoal... Gente, não é todas as linhas que aceitam picape e moto. Por exemplo, pecuária, por enquanto não tem. Não é liberado para o produtor de pecuária de leite, corte, comprar picape e moto, né? O trator sim. Já, por exemplo, o pessoal de cafeicultura é liberado, fruticultura é liberado, a compra da picape, da moto. E para ovos? Eu creio que pode sim. Eu tenho quase certeza que a agroindústria, que é o que entra no caso, né? Ela tem também financiamento para picape e moto. Lembrando que, por enquanto,
picape é até 5 anos para pagar, moto também, trator são 7 anos para pagar. Mas o investimento, no geral, o restante, são 10 anos para pagar, com até 3 anos de 10 anos para pagar, então? A Sim. pessoa pode estar pegando esse dinheiro e tendo uma carência de Sim. 2 a 3 anos? São até 3 anos de carência. Até 3 anos de carência para começar a pagar. A E partir depois, dos 3 anos, e depois ele vai ter aquele prazo, né? 7, até 8 completar anos. os 10 anos. Para completar os 10 Para anos. pagar o capital e o juro, tudo. Sim. Agora, lembrando Bacana. que o seguinte, quando a pessoa usa a carência, a parcela ali da carência, aquela que você deixou de pagar, ela é diluída, né, nas outras parcelas. Então, se usar a carência, quando começar a pagar, vai começar a pagar um valor mais alto. A parcela ela fica mais alta. Entendi. Porque aqueles 3 anos, por exemplo, que você não pagou, eles diluem, né? Nas outras parcelas nas outras restantes. 7 anos que você vai ter que pagar. Mas é bom porque para quem talvez quer iniciar, até dentro de 2, 3 anos o seu negócio já vai estar, sim. Já vai estar alavancando ali, entendeu? Já vai ter de onde tirar para você pagar aquelas parcelas. É interessante. Então esse aviário, se alguém quiser construir um aviário assim, né? A gente consegue estar tendo esse dinheiro através do Pronaf. Então, Sim, consegue pelo Pronaf. Mas aí é aquilo que eu falei, se você fosse começar aqui do zero não conseguiria. Não conseguiria, se não tivesse nenhuma outra renda agropecuária na propriedade, não conseguiria. Mas às vezes, por exemplo, igual aqui em Bocaina, o produtor aqui a maioria, né, é pecuária de leite. Então, um produtor é pecuarista de leite, ele quer construir uma queijaria. O Pronaf financia, porque ele já é produtor rural. Já produz ali o leite, né? Ele já produz o leite, então ele quer construir uma queijaria do zero, começar do zero uma queijaria, o Pronaf financia. Então, se alguém tem uma produção de leite, que é alguém que mexe com algumas vacas aqui, que estão assistindo a gente aqui no vídeo, ele já mexe com alguma vaca, mas ele quer investir em galinhas. Aí ele consegue, então, Sim, consegue. Esse investimento. Consegue. O que não consegue é, como eu expliquei, a pessoa que comprou o sítio ontem e quer pegar o dinheiro do Pronaf para investir, para começar uma atividade agropecuária. Aí o Pronaf não financia. Entendi. Não tem como, porque ele tem que comprovar essa renda agropecuária. 12 meses depois, se ele tiver essa renda, aí tudo bem. E um outro detalhe, por isso que é importante o produtor procurar a Emater, né, do seu município, caso queira Pronaf saber mais, porque ele tem várias regrinhas, entendeu? Vários detalhezinhos que o técnico da Emater é que vai avaliar. Sim. Por exemplo, a atividade principal. Às vezes lá a propriedade tem uma renda só de agropecuária, né? Mas a atividade principal do proprietário não é a agropecuária, é o comércio. Às vezes ele é funcionário público, trabalha em outro município, trabalha em outro estado. Então, não configura que ele é agricultor familiar, tá? Ele pode configurar como agricultura empresarial, tá? São esses detalhes que o técnico lá na hora vai estar destrinchando, entendeu? Porque basicamente, assim, de documentos, assim, só para já explicar um pouquinho, né? Porque antes existia a declaração de aptidão ao Pronaf, a DAP. No governo passado, essa DAP mudou para CAF, Cadastro do Agricultor Familiar. Continua basicamente a mesma coisa, só que antes o produtor levava os documentos originais e cópia, a gente lá na Emater fazia essa DAP, né, a declaração de aptidão ao Pronaf, e ficava arquivado as cópias, né, dos documentos que o produtor apresentou. Agora, o produtor tem que levar, né, original e cópia, para as cópias ficarem arquivadas, e o original, documentos pessoais, documentos da propriedade, quando é proprietário, ou contrato, quando é, né, contrato de arrendamento, comodatário, parceiro agrícola, enfim. Os documentos pessoais do casal, né, que vai pleitear lá o CAF Pronaf, né, o cadastro, comprovante de residência, escritura, o contrato, as notas fiscais, né, da venda dos produtos agropecuários ou a declaração, comprovante de residência. Por quê? Eu tenho que digitalizar esses documentos para cadastrar no sistema CAF, lá do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
que agora voltou a ser ministério, né? Então eu tenho que cadastrar esses documentos. A única diferença basicamente é essa, que antes ficava só arquivado. Agora, além de ficar arquivado na pasta lá do produtor, no escritório, eu tenho que digitalizar para anexar esses documentos lá no sistema CAF-PRONAF. Quais os bancos que fornecem essa linha de crédito? É somente o Banco do Brasil? Não. Ou tem outros bancos também? É o seguinte, que quando é lançado o Plano Safra, o governo divulga lá não sei quantos bilhões para o Plano Safra. Cada banco pega uma porcentagem. Isso daí eu não saberia dizer qual que é o banco, quanto que cada banco recebe. Isso aí eu não tenho como saber, entendeu? Uhum. Mas, basicamente, quem mais opera PRONAF e PRONAMP, essas linhas empresarial também, é o Banco do Brasil. É o que mais opera no Brasil todo. Aí depois vem Caixa Econômica, os Sicob, as cooperativas de crédito, tipo Cressol. Eu, particularmente, já fiz projeto para Banco do Brasil, Sicob, Cressol e Caixa Econômica. O que mais faz é o Banco do Brasil, tá? Uhum. Mas as outras agências, Bradesco também, eles recebem uns valores de PRONAF, desse Plano Safra, né? E também eles têm as linhas próprias deles, de crédito rural. Por exemplo, no PRONAF, a pessoa que comprou um sítio não tem como financiar para começar a atividade agropecuária. Mas os bancos, às vezes, eles têm uma linha de crédito para essa pessoa que quer começar na atividade. Para depois ela poder acessar um PRONAF ou um PRONAMP. Ah, mas lembrando que essa linha de crédito que eles oferecem já não faz parte do PRONAF, não, né? Não faz parte do PRONAF, nem da agricultura empresarial, no caso PRONAMP, Moderfrota, Moderagro, né? É uma linha do banco, de cada banco. O Bradesco tem, o Itaú, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, né? Mas no volume de PRONAF e PRONAMP, a maior parte é Banco do Brasil. Aí depois vem os outros bancos. Mas todos os bancos, praticamente, eles têm uma linha de crédito rural. Principalmente bancos que são do interior mesmo. Né? As agências que estão nessas cidades do interior. Então, quem for fazer financiamento, quiser fazer financiamento, o momento é agora, já para começar o planejamento, já começar a fazer projeto, porque o Plano Safra vai ser lançado em julho, mês que vem. Então o produtor já tem que estar meio que preparado para entrar logo na fila. Para quando lançar, já a pessoa já ir lá e procurar a Emater, o banco, para já fazer o projeto. Se deixar mais para frente, pode acabar o recurso. Igual nos anos anteriores, né? Esse ano mesmo agora, por exemplo, acho que desde fevereiro, março, que acabou o recurso do PRONAF Investimento. Só tem recurso PRONAF Custeio. Então, a partir do mês que vem, já vai ter PRONAF Investimento. Então, quem quiser fazer, que já faça logo o projeto para já encaminhar para o banco, porque se deixar mais para frente, para o final do ano ou para o ano que vem, pode ser que esse recurso acabe. Aí vai ter que esperar completar um ano para depois começar outro ano agrícola, ou esperar aporte de valores, né, do governo federal no Plano Safra. Entendi. Que às vezes o governo federal, colocar mais dinheiro no Plano Safra. Às vezes ele consegue. Já aconteceu isso. Mas não tem essa garantia, né? Por quanto tempo vai durar. Para finalizar aqui, vamos aproveitar o Rodrigo aqui, o técnico, para a gente falar sobre o PENAI. É um programa, né, da prefeitura, onde você pode estar vendendo a produção de ovos, hortaliças também, né? Poderia falar um pouco mais sobre isso para a gente? O PENAI é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, onde todas as escolas, estaduais, municipais, né, elas têm que 30% da merenda escolar tem que vir da agricultura familiar. Aí pode ser hortaliças, frutas, cereais, né, no caso arroz, feijão, leite, manteiga, queijo, todos os produtos. Aí ovos também, eles entram, ovos, frutas, polpa de fruta. A questão é o seguinte, por exemplo, para hortaliças e frutas, produtos em natura, né, o produtor vende diretamente para a escola.
Não precisa passar por uma inspeção. Não, a inspeção não. A inspeção, municipal. seja municipal ou estadual, é para produtos de origem animal, que no caso ovos, queijo, a manteiga, eles têm que estar regularizados no serviço de inspeção municipal, Que é pelo menos. Que é o SIM, né? Que a gente fala aqui sempre no canal. Que é o SIM. No caso aqui você poderia estar o produtor de queijo, né, também. E lembrando que é o seguinte, para vender para as escolas através do PENAI, o produtor rural tem que estar cadastrado no CAF, que a gente falou aqui anteriormente, né, no CAF Pronaf, porque quando eu faço esse cadastro para o Pronaf, automaticamente esse produtor já está apto a também vender para as escolas, tá? Que é a antiga DAP. Quem ainda tem DAP e ela está na validade também pode. Né? Lembrando dessa questão, por exemplo, se for o produtor de pecuária, de leite, quiser vender leite para a escola, a questão é que ele vai ter que pasteurizar esse leite, porque o leite tem que ser pasteurizado, não pode ser leite cru. Ele tem que pasteurizar esse leite, embalar e se regularizar junto ao Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, para estar vendendo para as escolas. Agora, quem é de hortaliças, fruticultura, pode estar vendendo direto, não precisa dessa inspeção, mas tem que estar cadastrado como agricultor familiar, para poder ter acesso ao PENAI. Aí lembrando que, além das escolas do município, o produtor pode vender para outras escolas de outros municípios. Ele só tem que ficar atento ao edital de chamada pública, que todo ano as escolas, às vezes 1 ou 2, 3 vezes no ano, eles lançam um edital de chamada pública, que é divulgado lá nas escolas e na Emater, aonde tem lá a lista de produtos que a escola vai comprar para merenda. Aí tem lá frutas em geral, hortaliças, né? Polpa de fruta também. A polpa de fruta, lembrando que ela tem que estar na vigilância sanitária, tá? Porque produto de origem vegetal, aí é a vigilância sanitária do município. Ela é mais simples do que os produtos de origem animal, que tem que estar regularizado junto ao Serviço de Inspeção Municipal. Então essa venda para as escolas, a escola lança o edital de chamada pública, o produtor pega esse edital, monta o projeto de venda na Emater, junto com a Emater, para estar entregando esse projeto de venda para a escola. Por exemplo, a escola vai comprar 300 pés de alface, mas o produtor só vai entregar 150. No projeto de venda, está lá 150. Os outros 150, outros produtores podem estar completando essa quantidade para vender para a escola. Isso aí é só um exemplo, tá? É uma outra forma de comercialização para ajudar. Lembrando que, por exemplo, às vezes mesmo produtor lá de pecuária, mas ele tem um pomar de fruta, né? Tangerina, laranja, ele pode estar vendendo esse excedente para a escola, tranquilamente, tá? Bacana, mesmo ele sendo um produtor de pecuária de leite, não tem problema nenhum, mas desde que ele tenha a DAP ou o CAF Pronaf. A DAP é para você conseguir tirar a nota fiscal, você tem que ter a DAP também, né? A nota fiscal produtor rural. Não, tem que ter o cartão de produtor rural. Ah, o cartão de produtor rural. Cartão. Isso também a gente tem que procurar em Emater? Não, o cartão de produtor rural depende do município, mas geralmente ou é no CIAT, lá na prefeitura, né? Um órgão da prefeitura. Ou com algum contador do município, ou geralmente também em sindicato de produtor rural ou de trabalhador rural. Ah, certo. Que, geralmente sindicato de produtor rural emite também, mas isso depende de cada município. Aqui seria ou com o CIAT na prefeitura ou com algum contador. Certo. Então, acho que é isso aí, né, Rodrigo? Tem mais alguma coisa para falar? Só isso mesmo? Só isso. Muito obrigado aí. Qualquer dúvida que tiverem, podem estar entrando em contato com a Emater. Sim, pode entrar em contato com a Emater da cidade de vocês, né? Ou até aqui comigo mesmo também, que a gente pergunta aqui para você também. Ou na Emater mesmo, de Bocaina de Minas, por exemplo, lá não tem telefone, mas tem o WhatsApp, né, que a gente atende também, que é 32, o DDD 98477 4535, tá? Aí quem quiser pode estar procurando a Emater ali de Bocaina, que a gente vai estar atendendo.
Tá orientando também eles. Sim, em É isso aí. relação à produção agropecuária, crédito rural, né? A gente dá esse apoio. Ô, Rodrigo, muito obrigado, tá? Por essa entrevista aí com o pessoal. Tirou a dúvida aí de bastante gente. Tá bom? Valeu. Então até a próxima aí, gente. Falou, Espero que tenham obrigado. gostado Até a aí próxima. desse vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like aí, compartilha. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço e tchau, tchau.